Olá, o meu nome é Filipe Araújo. Olá, eu sou a Irina Vaz Mestre. E esta é a nossa segunda sessão. Sessão número 2. Exato. Da minha terapeuta, vamos lá. Então, como estamos hoje? Estamos bem, estamos bem. Hoje estamos bem. Hoje estamos muito bem. Como foi a semana? Foi tranquila. É sempre assim que nós começamos nas sessões, não é? Normalmente. Eu acho que sim. Que novidades é que há para contar? Sim. Como é que te sentes? Sim, como é que normalmente fazemos É como as séries, que diz anteriormente. Fazemos aquele resumo. Uau, exato! Aquele resumo de. Pronto, então tínhamos este e este assunto, como é que isto desenvolveu? É muito engraçado, não é? É isso Sim. mesmo. Olha, gostaste da reação das pessoas? Gostei muito. Eu também gostei muito. E estou muito entusiasmada. Acho que ainda há muita coisa para acontecer, não é? Pelo menos nós temos aqui na nossa cabeça. Sim, as pessoas não sabem o que se passa aqui, não é? Eu achei graça porque o feedback que tive foi dois pontos muito importantes. As pessoas queriam mais e nós sabíamos que o primeiro episódio seria só da apresentação, pronto, e vocês pediam sempre mais. Foi pouquinho, foi fraquinho. Nós damos muito mais, certo? Pronto, eu estou a apostar tudo. E a segunda foi a primeira, na verdade, foi a nossa dinâmica, a nossa cumplicidade óbvia. Sim. E acho que isso é muito bonito porque eu e tu sentíamos isso e é muito engraçado porque não há aquele preconceito que eu achei que poderia existir eu não sei explicar isto muito bem, ajuda-me. Não estou a perceber, não te consigo ajudar porque tens que... De terapeuta-paciente, houve uma parte de mim, se calhar isso é aquela nossa voz que tenta destruir todos os nossos planos, que pensou, se calhar as pessoas vão se sentir ofendidas ou não vão perceber a nossa dinâmica e aconteceu o contrário. Ah, ok. Percebes? Isso passou-te pela cabeça? Claro! Como qualquer síndrome de impostora. E acho que isso acontece muito com todos nós, não é? Sim, claro. E depois, e conforme cada um de nós, o síndrome, aquela vozinha diz coisas diferentes, não é? Sim. Aliás, diz aquilo que exatamente é preciso para cada um de nós para nos parar. Exatamente, e refletir sobre. Pronto, hoje, sessão número 2. Vamos trazer este tema de o que é que o paciente procura ou espera do terapeuta. Sim, nós tínhamos falado, nós temos assim alguns temas aqui na calha, certo? Sim. E este na verdade foi logo assim um dos primeiros, não foi? Acho que é importante contar a história, começar por o Era Uma Vez, princípio, meio e fim, para que as pessoas, uma vez que queremos trazer esta relação, e acho que é muito importante dizer-vos isto agora que já conhecem o que é ou o que pretende ser a minha terapeuta, acho que é importante nós começarmos a assumir esta nossa vontade de desmistificar as sessões, porque não sei se sentes isso, mas vais concordar comigo, de certeza. Se não concordares tens que dizer sim, olha, estou a buscar o olho. Que é, cada vez mais se fala em saúde mental, cada vez mais se ouve, faz terapia, isso resolve-se, mas ninguém sabe, ou não é ninguém, não é uma generalização óbvia, o que é efetivamente terapia, não é? Se perguntarmos no nosso círculo de amigos o que é terapia, poucos sabem, não é? Ou temos uma ideia, e a minha terapeuta vem então trazer, ganhar palco das sessões, do que é que falamos, de como é que trabalhamos. Sim, até porque, é como tu estavas a dizer, fala-se muito de terapia, mas ainda é muito obscuro o que é que se passa na terapia, não é? Eu acho que a nossa grande intenção era trazer para palco exatamente o que é que se passa na terapia. E tu tiveste, relativamente a isso, tiveste um comentário muito giro de uma pessoa que te disse que andava a pensar em fazer terapia. Foi espetacular. E só isso já desbloqueou ele passar à ação, não é? Porque se calhar pôs-se luz
numa coisa que é obscura, que é verdade, passa-se num consultório, ou hoje em dia agora com estas questões da pandemia já online, não é? Mas é uma coisa que é muito de um para um, ainda é muito obscuro. E o preconceito? Exatamente. O preconceito, porque vamos tocar aqui um bocadinho na ferida, que é muito fácil eu publicamente e nos meus círculos dizer faz terapia, vai à terapia, arranja um psicólogo, deves cuidar da tua saúde mental, mas é totalmente diferente quando é comigo. Porque eu não valido muitas vezes a minha vulnerabilidade e a minha necessidade de orientação. E esse comentário, por acaso, eu acho que não te contextualizei, é um comentário de um amigo meu que me conhece desde miúda, somos amigos da adolescência e não falávamos há muito tempo. E ele, é muito engraçado isto porque as redes trazem-te novas pessoas e elas apoiam-te, estão surpreendidas e apoiam-te muito. E os teus amigos de raiz apoiam-te, obviamente, mas eu não sei se sentes isto, não são tão ativos. Sinto exatamente aquilo que tu estás a dizer. E ele parecia que estava assim, atrás da pedra. Olha, sabes de uma coisa, não te esqueças do que tu vais dizer, mas eu acho que isso era também um ótimo tema. Porque é que... Por isso é que eu trouxe também. Ok, bora, vá, mas não nos vamos desviar, que hoje é só número 2 e não é sobre nada disso que nós vamos falar. Exato. E ele disse-me então, olha, Filipa, parabéns por esta ideia, acho que é muito importante e os homens têm uma pressão acrescida, temos que dizer a verdade, não é? Os homens, há muito preconceito na saúde mental do homem. E ele disse-me, eu sinto que preciso, não sei bem o que é, como é que se faz, mas sinto, e se calhar isto, a minha terapeuta vem mostrar um bocadinho do que é e é o clique para eu pegar no telefone entrar e em ação. Ele falou em entrar em ação, não foi? Portanto, my job is done, podemos ir. Adeus, até à próxima sessão. Pronto, portanto, isto para voltar acho que é necessário então, claro que vamos trazer temas e eu convidei-te a trazer o tema dos nossos limites, na primeira pessoa burnout, que será, em princípio será o próximo tema. Vamos trazer vulnerabilidade, amor, vamos trazer aceitação, mas também vamos trazer coisas práticas e técnicas para que se consiga perceber o que é que se faz efetivamente. E hoje é um bocadinho o que é que o paciente precisa, ou o que é que ele acha que precisa. E eu também diria, agora eu, terapeuta, eu estou muito curiosa, porque na verdade isto vai ser um tema muito interessante também para mim e para todos os terapeutas que estejam a ver-nos, não é? Deste lado. Que é, o que é que vocês, pacientes, o que é que tu, paciente, esperas de um psicólogo, ou esperas da terapia, ou esperas, não é? Então é um bocadinho a visão do lado de lá, o que é que, quando tu vens à terapia, o que é que tu esperas do terapeuta, o que é que tu esperas que aconteça aqui? Quais são as tuas grandes expectativas? Eu acho que há aí, não sei se há 2 ou 3 momentos. Há o primeiro momento em que é difícil, para mim não foi, ok? Para mim não foi difícil porque sou apaixonada pela área, não é? Mas ter aquele passo de alguma coisa não está bem. E quando se procura, pelo menos comigo foi assim, quando se procura, e eu disse isto na sessão, quando se procura um terapeuta ou um psicólogo, há uma angústia dentro de nós, há um não entendimento de alguma coisa dentro de nós. E pode ser uma situação super superficial ou algo mesmo muito profundo. Este é um primeiro momento. Depois vamos perceber que tudo é muito profundo. Ok.
Percebes? Estás a falar na tua perspectiva, podes achar assim, isto até nem é nada de especial, mas está-me aqui a... O que te leva ao terapeuta, o que te leva a dar esse passo de procurar alguém, normalmente, não é normalmente, no meu caso foi uma coisa muito superficial, foi um episódio, como eu disse na outra sessão, em que eu senti emoções que não eram naturais em mim, ou que eu nunca tinha sentido, e por isso assumi que não era normal eu ter ciúmes, não é? E questionei-me, e por isso é que procurei. O que é que eu esperava? Então, mas tu que falaste em dividir em vários momentos. Sim, okay. Este é o primeiro momento, então, que é o que é que tu esperas num primeiro momento quando tu... O que é que tu esperas num primeiro momento quando tu pegas no telefone e marcas a sessão? Ou dizes, olha, eu quero avançar. Um divã. Ok. Um divã, Freud, um consultório fechado, escuro, e eu deitada a dizer, não sei o sentido da vida. A sério? Sério? A sério, eu ali em primeiro momento... Então eu falhei nisso tudo, porque olha, eu não tinha o divã, não sou o Freud. Falhaste, desculpa, transformaste todo o conceito. Há um momento que antecede a consulta que é, epá, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? E agora vou ali falar sobre a minha vida com um estranho. Para mim é fácil, mas há coisas muito íntimas. Há o medo do julgamento, logo, que é o que é que aquela pessoa vai achar. E se tens problemas de confiança, e se aquela pessoa conta as coisas que eu estou a contar. E depois, epá, preciso mesmo de um estranho. Posso falar com a minha mãe, posso falar com o meu namorado, posso falar com a minha namorada, com os meus amigos. Se calhar eu consigo resolver isto sozinha. Isto são 10 minutos antes da sessão, que é este... Depois... Já para não falar que isso acontece antes até de marcares, antes de decidires que vais... não é? As pessoas passam por... Eu costumo sempre dizer, quando alguém vem ter comigo pela primeira vez e efetiva o sim à terapia, não é? Porque tudo isto leva o tempo. Eu dou sempre os parabéns a essa pessoa e eu juro-te, Filipa, juro mesmo, eu acho cada uma das pessoas profundamente corajosas. Porque eu acho mesmo verdadeiramente que chegar ali, àquele dia, àquele momento, é um ato de coragem brutal. A vulnerabilidade implica essa coragem. Ser vulnerável implica ser muito corajoso. Porque repara... Eu admiro isso brutalmente, mas isto é mesmo de coração. Eu admiro brutalmente isso. E por isso é que eu acho que esta... a beleza da profissão... E eu tenho-te como mestre, não é? E quando tu dizes isto é bom para os terapeutas e para os aprendizes, então para mim isto é uma escola, que é o privilégio de seres, diz-me se eu estou a ser muito romântica, de seres a escolhida. E pá, digo-te, não é? E é um privilégio, é uma honra eu olhar e dizer assim, esta pessoa está a confiar em mim a vida dela, porque é isto, é exatamente isso que tu estás a dizer, eu sinto-me profundamente honrada, mesmo, de verdade, mesmo, é mesmo. Eu acho que... então nunca, quando tu estavas a falar da questão do julgamento, nós nunca vamos julgar ninguém, porque eu nunca conseguiria julgar uma pessoa que eu acho que está acima de mim brutalmente. Entendes? É muito giro às vezes ver isto, porque entre paciente e terapeuta, eu acho, isto agora sou eu na voz da terapeuta, eu acho sempre que vocês pacientes acham que estão abaixo de nós terapeutas achamos que vocês estão sempre acima de nós. Porque, tão bonito isto, percebes? Mas isto é mesmo de verdade, porque então nunca dá para julgar nada, porque nós olhamos para vocês pacientes de baixo para cima, juro-te, Filipa, isto é verdade. Então não há um pingo de julgamento, há só uma admiração brutal, mesmo.
Isto, sabes que eu já estou a viajar, já te ia fazer aqui, a jornalista veio aqui agora a dizer, tenho aqui muitas perguntas, mas eu vou tentar voltar ao lugar da psicologia. Acho que é bonito, como é que é tão diferente, isto é muito importante para nós, que é o lugar de paciente olhar para o terapeuta de esta pessoa, com certeza não tem dúvidas, ele está pleno ou ela está plena, e olhamos cá de baixo, não é? Porque a vulnerabilidade depois pode nos colocar neste lugar de inferioridade que nada combinam. E acabamos de dizer o contrário, não é? Quando nos disponibilizamos a ser vulneráveis, nós estamos aqui, porque nós estamos a ser heróis da história, estamos a assumir o comando de eu sou isto, na minha verdade, e há aqui qualquer coisa que é muito boa, ou qualquer coisa que não está a funcionar comigo e eu preciso de resolver isto. Como paciente vou sempre... É engraçado isto, eu olho-te de um lado de mestre, não é? Eu brinco com o teu nome exatamente por isso. E tu, e eu já notei isso algumas vezes, quando tu vibras com o meu sucesso. E pá. Tu ficas tão orgulhosa de mim, às vezes quando eu estou a dizer parvoices, que eu penso assim, não, eu tenho que acabar com esta relação. Não, fico mesmo... E é exatamente isto, então, e isso estavas a dizer, num primeiro momento há muito receio do paciente de ser julgado e isso, deste lado de cá, é totalmente o contrário. Olha, mas qual é a tua preparação para um novo paciente? Olha, muito pouca, até porque eu te vou dizer uma coisa, é assim, normalmente a minha primeira sessão é uma sessão em que eu estou muito entusiasmada. Porquê? Porque eu amo ouvir as histórias das pessoas. Então a minha primeira sessão é uma sessão de muito poucos nervos, eu vou muito pouco nervosa porque eu estou ali pronta para receber a história de uma nova pessoa. Então, na verdade, sabes, o meu ego está muito calado. Ele não me diz que eu tenho que impressionar, que eu tenho que curar já aquela pessoa. Então, eu costumo dizer que as minhas primeiras sessões são mesmo, em termos de agora do meu trabalho pessoal, não é, do meu ego, são muito calmas. Então eu estou, porque eu não tenho que impressionar, a outra pessoa só me está a dar a sua história e eu estou a receber aquela história com a minha alma, com a minha verdadeira autenticidade. Então eu estou muito entusiasmada e estou sempre muito aware, muito consciente para aquilo que aquela pessoa me traz. Estou mesmo só a absorver. Portanto, o nosso primeiro momento fica aqui resolvido, que é o paciente vai a medo, vai em desconfiança algumas vezes, vai em vergonha e o medo tem a ver com este receio do julgamento, não é? E tu estás a explicar que recebes em aceitação, em curiosidade, fora de qualquer julgamento, em entusiasmo. Para um segundo momento, e há aqui uma coisa, hoje estou a dizer, há aqui uma coisa muito importante, muitas vezes, porque quero que as pessoas percebam que são fases. Todo o processo de começar a terapia, iniciar, quando vais a meio da terapia, porque não há soluções rápidas e a terapia é tudo menos rápida. Portanto, na segunda sessão, nós já estamos à espera de resultados. Já os temos, mas não notamos. E porque já estamos diferentes de alguma coisa, porque tocou ali qualquer coisa que pode ter ficado abafado, mas em algum momento, isto quando, claro, nos dispomos à reflexão e nos dispomos quando estamos de coração numa sessão, não é? Porque este princípio de alguém que não quer fazer terapia, mas vai fazer terapia por obrigação, não resulta. Não resulta. Portanto, estamos a falar de pessoas que dizem o sim à terapia por si.
E neste segundo momento vem uma frustração, que é, pá, eu continuo a sentir isto não passou. Então, mas depois vem muito o passado e trabalha-se o passado, é verdade. Também depois depende das perspectivas, mas trabalha-se um bocado o passado. Terapia dá trabalho. E se eu não estou disposta a esse trabalho, não vou ter resultados. Mas mesmo quando eu estou disposta, começo a trabalhar e é um processo tão lento que a frustração vem e diz assim, não está a resultar. Isto não está a resultar. Devias ter resultados. Quando tu dizes um segundo momento, não será uma segunda sessão? Não, o segundo momento da terapia. Certo, porque normalmente isso é verdade, isso é um ciclo, aliás, o ciclo terapêutico não é? Isso é um ciclo terapêutico que chega a uma determinada altura e eu costumo dizer sempre, comparar com quando nós fazemos um tratamento à acne. Há uma altura no tratamento à acne que a nossa cara fica muito pior. Porquê? Porque está tudo a purgar, sai tudo cá para fora. Certo. E isto é exatamente na terapia, é exatamente a mesma coisa. Há uma altura na terapia em que nós chegamos a sentir que estamos muito piores do que aquilo que estávamos. Olha, aconteceu no mestrado, numa das sessões que fiz, a senhora olha para mim e diz assim, eu odeio terapia, eu odeio psicólogos, porque eu saio pior. Eu choro tanto, e assim, isto é para me fazer sentir bem, eu sinto-me pior. Claro que eu não me ri, não é? Eu agora estou-me a rir. Porque é isso, há ali um momento em que a frustração, a narrativa é, eu estou pior. Eu estou pior, mas é normal porque as feridas que estavam todas encolhidas e escondidas estão a apanhar vento, chuva, sol, ardem. Então é um processo, é uma coisa estou a dizer-vos que isto vai acontecer, não fujam, porque há uma tendência de é melhor não sentir, não é? É, exatamente, há mesmo, e porque a pessoa começa a perceber que não há, então, mas o que é que está a acontecer? Nada está a mudar, eu estou pior, ou então até estou igual, ou outras coisas, e depois há esta tendência para desistir, sim, não é? Sim. E isso é sempre importante, é sempre importante ser falado abertamente em terapia. Sempre. É sempre importante a pessoa dizer assim, olha, eu acho que não está a resultar, eu não estou a sentir resultados, porque é nesta conversa que se chega a um acordo, que se fala sobre expectativas, que se fala sobre pontos de vista, e é muito importante. Até se mudam estratégias. Até se mudam estratégias, porque, e isto leva-me então para o outro ponto, que é a relação com o terapeuta. Se não há o clique, saiam, mas sejam honestos, digam, não está a funcionar. E como terapeutas também, assumir este... Claro. Se calhar não consigo, se calhar isto... Porque se não há uma ligação... na minha segunda experiência em terapia, eu não tive essa ligação. E o terapeuta também não. E aquilo começou a condenar as sessões, notava-se, não é? E isto é um exercício de honestidade, não é? Quer dizer... Sim, só que aí há uma coisa, nós terapeutas estamos treinados, ok, a palavra treinada é um bocadinho feia, mas é isto, nem sei se formatados, mas nós treinamos para perceber estas projeções em nós, e para trabalharmos isto, ok? Certo. É muito mais fácil, e não é muito mais fácil o que eu quero dizer, é esperado que assim seja, ou seja, vocês pacientes não têm que entender que não há empatia, o que é que está aqui a acontecer, deixa-me lá experimentar assim, deixa-me lá, porque se calhar isto tem a ver comigo, e nós terapeutas é esperado que assim seja, ok? Por isso é que esta conversa é muito importante ter, porque muitas vezes o que está a acontecer são duas pessoas
o terapeuta e o paciente que estão a imaginar cenários na sua cabeça e que, se esses cenários não são conversados, não existe o salto a seguir. E é aí muitas vezes que a terapia deixa de ter resultados, deixa de ter sumo. Olha, é exatamente como numa relação Romântica. Ou não, de amizade. Como numa relação em que eu começo a criar histórias na minha cabeça e vocês, pacientes, criam muitas histórias na vossa cabeça, nós também criamos, e aquilo que eu estava a dizer é que nós estamos mais treinados, programados para desconstruir estas histórias, e se estas histórias não são postas na mesa, então depois há muito mais dificuldade em fluir, e a partir daqui depois há as desistências, Certo. Ok? Faz sentido? Faz. Temos aqui o momento antes da terapia, o momento de angústia, o momento em que eu entro na terapia e não sei muito bem do que é que estou à espera, ou fico confuso, ou medo do julgamento. Depois um momento claro de frustração, que deve ser falado abertamente, e este último, este ponto que te disse que para mim era essencial, que era eu sentir que a pessoa com quem eu estava a trabalhar, porque isto é um exercício, eu me sentisse conectada. Eu jamais seria o tipo de paciente em que temos uma relação distanciada. Isso funciona para muita gente, mas para mim eu não sou esse tipo de paciente. Eu tenho que sentir que aquela pessoa faz um bocado parte da minha vida, não é? E sentir-me perfeitamente à vontade, porque eu, como paciente, não consigo construir na minha cabeça uma formalidade perante alguém em que eu estou a ser tão vulnerável. E, portanto, acho que é muito importante experimentarmos. Vários terapeutas. Era isso que eu te ia perguntar, que eu acho que isto é muito interessante. Tu estiveste com alguns psicólogos antes de mim. Tu não achas que... Te sentes distraída? Não, estou obrigada. Tu não achas que é importante a pessoa experimentar até se fazer o clique? Claro. Como tudo na vida. Acho isso uma lei. Porque é o que nós fazemos com médicos, vamos àquele médico e às vezes até nem temos muita empatia, que é muito brusco, ou é muito nhanhanhã, e a pessoa vai procurando outro médico, a mesma coisa nas relações amorosas, não é? Em tudo. Nos alimentos, exatamente, nos supermercados. Exatamente. Agora, eu consigo compreender uma coisa relativamente à terapia, que é muito difícil, eu percebo isto, e agora gostava que falasses do teu ponto de vista. Deve ser muito difícil, aquele primeiro momento, como tu dizias, já é tão difícil de eu ganhar a coragem, ir lá, expor-me, contar a minha história, que fazer isto 1, 2, 3, 4 vezes não é fácil. Porquê é que achas que as pessoas desistem do amor? Porque correu mal a primeira vez, a segunda, a terceira, depois já dá já é tão profundo, porque é sempre um falhanço. Há um processo de isto não correu bem. Não quer dizer que a terapia e a psicologia... Há sempre a crença de que é um falhanço. Exato. Isto, não é? Não quer dizer que a terapia seja um falhanço. O que aconteceu é que a relação terapêutica pode não ter funcionado. E ainda bem. Às vezes ainda bem, não é? E as pessoas acabam por desistir. Desculpa, tu foste o meu terceiro amor. À terceira é de vez. À terceira vez. Sim, e eu
Voltando à tua questão, é importantíssimo experimentar, importantíssimo. Para mim, na minha visão, sempre na minha visão, se acontecer a primeira experiência em terapia ser incrível, perfeito, não é? Claro! Se não acontecer, ok, vamos assumir, não está a funcionar. E damos tempo, não é? Porque precisamos do tempo de, ok, isto não correu bem, vamos identificar o que é que não correu bem e o que é que eu não vou procurar no próximo terapeuta, não é? Experimentem. E se não funcionar a primeira vez, é como não desistir do amor. Não funcionou, funcionou. Mostrou-me para onde eu não quero ir, o que é que eu não quero fazer. E a seguir vou identificar o que é que eu não quero e escolher outro caminho. E nessa altura vai muito provavelmente acontecer coisas boas. Eu gosto disto, eu identifico esta terapêutica desta forma, esta dinâmica, gosto disto, não gosto disto, mas sejamos honestos, não é? Se não estiver a funcionar, há uma coisa maravilhosa na vida, que é, há 1001 opções, todos os dias, sobre tudo. Sobre relações, sobre terapias, sobre comidas, sobre futuro, sobre trabalhos. Portanto, se não for o primeiro terapeuta, será o segundo. Se não é o segundo, é o terceiro. Mas, se estivermos a fazer a mesma escolha, não é? Se não identificarmos o que é que queremos ou não queremos, o que é que funciona ou não funciona, vamos cair nas mesmas escolhas. E isso depois vai levar a uma frustração enorme de, epá, não há terapia que funcione comigo. E nós vamos logo, a terapia não funciona comigo, não é isto. Generalizar, não é? Sim. Olha, eu tenho outra pergunta para ti. E o alívio? Quando é que o alívio... Não há alívio. Quando é que o alívio... Porque eu tenho a ideia de que o alívio, eu colocaria o alívio logo nos primeiros momentos. Ou seja, normalmente em terapia, nós terapeutas estudamos e sabe-se que muitas vezes as primeiras sessões são de alívio. Há um sentimento de alívio, porque há aquela ideia de que eu já estou a fazer alguma coisa, já estou a fazer alguma coisa de diferente, não é? Que eu tenho um determinado problema, estive sempre a tentar resolver aquele problema de uma determinada maneira, pedi ajuda, começo a fazer terapia. Aliás, está escrito muitas vezes que existe aquele alívio logo na primeira sessão, que é uma sessão assim de ai, ok, falei, desabafei. Isso existe ou não? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder a isso. Porquê? Porque eu sou muito vulnerável para toda a gente. Ou seja, tu não vinhas cheia? Não. Ok. Eu vinha então, mas curiosa. esta é uma boa pergunta para aí responderem, não é? É uma boa pergunta. É. Se existe qual é que é o momento em que existe alívio na terapia? Há uma coisa física que é o desabafo. O desabafo, seja com quem for, liberta, retira a angústia. E isso, claro, caracteriza-se no fim em alívio, não é? Mas eu nunca saio aliviada das sessões. Nunca. Nunca. Eu saio com muitas informações do que é que eu tenho de trabalhar. Agora, há um momento mágico, que são os momentos eureka. Esses momentos são lindos, não são? Esses momentos são poderosos, que é, tu chegas ali... Ai, eu adoro tanto esses momentos, eu vejo... Ai, era aquilo que tu estavas a dizer, que eu fico orgulhosa, eu fico mesmo orgulhosa. Ai, eu gosto tanto desses momentos. Em que tu estás a fazer um caminho e não estás sozinho, não é? E vais nesta descoberta, e no nosso tipo de terapia há muito olha, e se for isto, olha, e se for isto? E tu fazes uma coisa, e aqui tenho-te mesmo dizer, que é, tu explicas muito bem, ok? Tu és uma ótima professora.
E eu preciso disso. Eu preciso de explicações porque é que isto acontece. Sim, eu tenho essa característica porque eu preciso também para mim. Sim. Mesmo às vezes dizem muitas vezes, Irene, essa imagem é ótima. Ainda ontem estava a ter uma sessão e a pessoa estava, essa imagem visual é ótima porque eu assim consigo, nos meus momentos em que eu estou sozinha nas minhas reflexões, eu consigo pegar nessa imagem e consigo... E os exemplos? Epá, os exemplos funcionam muito bem, porque tu consegues transportar uma emoção, um sentimento, algo que não é palpável numa situação concreta e pensas assim, epá, é isto. E contigo há muito este exercício. Quando nós estamos em sessão e de repente, epá, é isto, encontras a tua resposta. Isso não é alívio, isso é o teu corpo transcendo... É expansão, não é? É uma brutal. coisa... Tu sais, tu não tocas, tu levitas, tu fazes assim... Está feito. Mas é, às vezes... Eu acho que fisicamente... Sim, porque muitas vezes até connosco, não é? Tu dizes assim, ok, está feito. E então nós sabemos, ok, a sessão é para terminar. Sim. Aliás, houve vezes em que eu dizia assim, olha, nós vamos mesmo terminar porque a partir de agora é só lixo aquilo que vai acontecer, não é? Porque até podia ser algo maravilhoso, mas já era só lixo, mediante este... É verdade. Sim. Esse momento é fabuloso. É fabuloso. E não sei quando é que terá sido o primeiro, até é um bocado injusto isto, mas... é difícil, eu acho, não é? Saber isso. São 3 anos. É difícil. Mas senti-o muitas vezes eu fazia muito trabalho de casa. Sim. Muito. Eu disponibilizei-me mesmo muito a autorreflexão. Isso é muito interessante o que tu estás a dizer. Torna-se muito mais fácil para nós terapeutas quando o paciente se entrega de corpo e alma à relação terapêutica. Claro. E isso torna tudo muito mais fácil, não é? Porque nós sentimos muito menos atrito, sentimos muito menos obstáculos, sentimos isso, para nós é fácil, não é? É dedicação, não é? É, exatamente. Então acaba por ser mesmo muito fácil. E isso que tu estás a dizer, é muito importante. E ter esta consciência de que o trabalho terapêutico obriga-te a trabalhar, a refletir, a conheceres o que é que, a olhar para dentro. E isto implica tempo, implica algumas angústias, implica uma curiosidade constante e tudo o que trazes, porque depois acabou a sessão, acabou a terapia, não. É como o yoga. O yoga é 10% no tapete. Depois é um modo de estar, é uma forma de ver a vida. E a terapia diz-te, naquela sessão, ok, vamos trabalhar isto, vamos criar estas ferramentas, vamos descobrir isto, se calhar vamos tentar isto, e depois acaba a sessão e aquilo não acabou. Agora tu vais pegar naquilo, vais pensar, vais deixar a poeira acalmar e depois vais aplicar. Aplica aqui, vou tentar isto, vou tentar desta forma e o processo terapêutico é tentativa e erro. Eu experimento isto, funciona, não funciona, descobri isto sobre mim, olha, e eu trago muitas dúvidas. Sabes o que é que e teorias, então eu crio teorias que são fabulosas. Porque as teorias que eu crio e os resultados que eu obtenho são o resultado, não é? Desculpem lá o pleonasmo, deste trabalho que eu fiz, de uma sessão para a outra. Por isso é que eu acho muitas vezes que é preciso tempo. E se me disse, há casos que é preciso sessões até uma vez por semana, 2. Sim. Mas quando há este convite de reflexão, tu precisas de tempo para trabalhar em ti. Portanto, a vida precisa, eu costumo dizer assim, a vida precisa de acontecer para nós podermos aplicar muitas vezes aquilo que nós falamos nas sessões, não é? Sim. E isso obriga-te também
a trabalhar a resiliência, não é? Que é, ok, eu estou a trabalhar em mim. Isso não é um alívio, isso é uma paz de espírito. Eu estou a fazer alguma coisa. Olha, e talvez agora para começarmos a finalizar a nossa sessão, porque a seguir já tenho outra sessão. Filipa, peço desculpa. Depois é assim, habituem-se à traição. Vocês não são especiais. Olha, mas eu queria dizer-te, colocar assim este tema em poucas palavras e gostava que tu me confirmasses ou não confirmasses. Tu não achas que um paciente ele só quer ser visto? Não. Achas que não? Não. Eu não queria ser vista. Eu queria alguém E o que é para ti ser que me vista? perdoasse. E isso não é ser Poderoso vista? o que eu disse. Isso não é ser vista? Não. Achas que não? Na minha definição, não. Então diz-me lá. Porque se não fosse uma pessoa, imagina que era assim uma força divina em que eu sentisse que me perdoasse, que me validasse o erro. Lembra-te, eu procurei-te porque eu sentia ciúmes. Em determinada situação senti ciúmes e eu não queria ser aquela pessoa, porque eu assumia que o ciúme era uma coisa muito feia. E eu queria alguém que me perdoasse ter sentido ciúmes. E isso é ser visto. Se calhar na tua perspectiva. Então, mas vamos falar sobre isto porque eu acho que isto é Vamos. mesmo muito importante. É muito interessante agora esta... Porque ser visto... Muda o verbo. Diz ouvido. E eu vou-te responder que sim. Ok. Então podemos dizer que concordamos em mudar o verbo. Sim. Ok. Então... Só para mim. Não, faz sentido, faz Sim, sentido. sim. Concordamos em mudar o verbo. Então é isto, o paciente só quer ser ouvido, não é? Em toda a sua essência, com toda a sua plenitude, Validado. Exatamente, toda a sua autenticidade, sem mas, nem meio mas, sem exigências, não é? Imaginem este lugar onde vocês podem ser tudo o que vocês são, não estão sozinhos e está ali alguém sentado só para ouvir a vossa história, para organizar pensamentos e ri-se e brinca e aconselha e nunca vai existir um momento em que diz não devia ter feito isto. Ok, mas vai existir um momento em que diz ok, assumimos que isto não condiz ou não te faz sentir bem e está tudo bem. É exatamente isso, está ok em seres o que és, está ok, porque eu acho, pessoalmente, acho mesmo que isto é a nossa, de todos os seres humanos, é a nossa maior ambição, é eu ter a certeza, e por isso tu falavas no perdão, é eu ter a certeza em que está ok em eu ser como sou. É isto, não é? É. Então terminamos por hoje? Sim. Então está ok em cada um de nós ser como é, não é? Esta é a mensagem. E isto é o que acontece, não é? O terapeuta olha-te, ouve-te Sem julgamento, sem ditadura. e perdoa, não é? Quem Ele não tem perdoa, essa necessidade é que nem há necessidade de perdoar. Ele ensina-te a tu não precisas desse perdão. Exatamente. Não precisas. É exatamente isso. Estamos terminadas? Estamos. Até à próxima sessão, daqui a uma semana encontramos-nos? Uma semana ou 15 dias, a nossa próxima sessão? Vai ser daqui a 15 dias, não é? dias. Vou ter Nós tantas saudades tuas. Nós estamos a fazer sessões com regularidade de 15 dias, certo? Sim. 2 semanas estamos aqui para vocês. Então, próxima sessão daqui a 15 dias. Beijinhos, fiquem bem.